Qual é essa virtude que muitos autores chamam de virtude angélica? É uma virtude sem a qual nós não podemos entrar no céu. Isso hoje São João Bosco vai nos ajudar a entender melhor. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E hoje nós continuamos a ver, a revelação que São João Bosco teve a respeito do céu, a conversa que ele teve com São Domingos Sávio, e ver também a importância e as lições disso para o nosso dia a dia. A importância disso, como nós veremos, sobretudo para quem lida com jovens, os pais, os avós, quem é formador, quem é catequista. Isso é de extremíssima importância, como nós veremos. Agora, eu apenas lembro que aqueles que ainda não colocaram podem colocar as suas intenções para a missa desta sexta-feira, portanto, depois de amanhã. Esta missa que vai ser celebrada na intenção de todos aqueles que ajudam o canal a crescer, mas não só o canal, todo o apostolado dos Santos Anjos, das verdades eternas, para inspirar cada vez mais pessoas a seguirem e a praticarem a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente acha que a saída para o Brasil e para o mundo é uma saída política, mas nós vemos que não é. A situação em que nós estamos em pleno combate espiritual, os demônios atuando cada vez mais, e nós precisamos fazer o apostolado dos Santos Anjos. Agora, no momento em que eu estou falando, vários jovens voluntários estão sacrificando suas férias, percorrendo várias cidades do Brasil. Eu espero poder mostrar logo mais fotos e vídeos a respeito disso, mas eles estão circulando em várias cidades fazendo esse apostolado. E isso é graças a todos aqueles que ajudam esse canal e esse apostolado a crescer. Nós temos então os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, a quem eu renovo o meu agradecimento, e aqueles que ainda não conhecem, recomendo vivamente a que façam parte, conheçam primeiro e façam parte deste grupo. É possível fazer isso até sem sair de casa. Veja, por favor, no primeiro link na descrição do vídeo. Vamos fazer esse apostolado, o apostolado dos anjos, o apostolado de inspirar confiança em uma quantidade enorme de pessoas que está perdendo completamente a esperança. E a esperança no quê? Sobretudo a esperança de ir para o céu, porque ir para o céu não é uma coisa automática. Nós precisamos praticar a virtude, precisamos ter devoção à Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, uma união com o nosso anjo da guarda. Isso nos facilita e nos torna possível irmos ao céu e levar outros junto conosco. E aqui então, esse texto de São João Bosco, e que ele vai tocar nesse ponto, qual é a virtude angélica, que vários autores chamam de virtude angélica, sem a qual nós não podemos entrar no céu. Vamos ver então. Nós estávamos lendo, se lembra que São João Bosco entrou como que na antecâmara do céu, uma coisa esplendorosa, magnífica. Ele encontrou Domingos Sávio, futuramente foi canonizado São Domingos Sávio, um dos primeiros, se não o primeiro discípulo dele, que morreu muito cedo e foi para o céu. Um santo realmente praticava a virtude enquanto ainda jovenzinho, de uma maneira impressionante. E aqui nós vamos ver esse diálogo. São João Bosco, então, pergunta a São Domingos Sávio. São João Bosco estava vivo ainda e pergunta, durante essa visão: e vós, o que gozais no paraíso? São Domingos Sávio diz: dizê-lo para ti é impossível. O que se goza no paraíso não há nenhum mortal que possa sabê-lo enquanto não deixe essa vida terrena e se reúna a seu Criador. Fica tudo dito ao dizer que se goza a Deus. Fica tudo dito ao se dizer que se goza a Deus. Então, como nós vimos ontem, aqueles que não viram, eu vou deixar a playlist no final deste vídeo, mas é possível entender tudo que eu vou falar nesse vídeo. É o seguinte, é que São João Bosco viu uma centelha, uma luz belíssima, que ainda não era a luz sobrenatural, não era a luz que vinha direto de Deus, mas uma luz tão bonita e luminosa, a densidade de luz e o efeito que ela criava tão espetacular, que a natureza humana nesta terra não aguenta de dor. E ele soltou um grito de dor, tanto que acordou um padre que estava ao lado,
E ele, quando se recobrou um pouco de ver rapidamente uma centelha, ele perguntou, então essa é a centelha do paraíso? Eu disse, não, ainda não. Essa daqui é uma luz natural, melhorada por Deus, aperfeiçoada por Deus. Mas nenhum mortal pode ver a glória do céu sem morrer, porque nós só podemos vê-la ao ver Deus face a face, ter a alegria do céu, mas nosso corpo aqui na terra não aguenta de tanta felicidade. Vamos lá. Nesse meio tempo, já plenamente recuperado de meu primeiro aturdimento, contemplava absorto a extraordinária formosura de Domingos Sávio. E com franqueza lhe perguntei, e essa tua roupa tão branca e tão pomposa? Domingos calou-se. O coro continuou suas harmonias e cantou acompanhado de todos os instrumentos. Estes têm os rins cingidos e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma frase da Escritura, né? Que estava sendo cantada pelo coro de anjos e de rapazes da congregação salesiana de São João Bosco, que já tinham morrido, estavam no céu, estavam cantando junto com os anjos. Então eles cantavam isso. Estes têm os rins cingidos e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando cessou o canto, voltei a perguntar. Dom Bosco perguntando, portanto. E essa faixa com que te cinges, que tinha na cintura, também desta vez Sávio não quis responder. Então Dom Alazonate cantou sozinho. São realmente virgens e seguem o Cordeiro para onde ele vai. Dom Bosco comenta. Compreendi então que a faixa encarnada, ou seja, cor de sangue, era símbolo dos grandes sacrifícios feitos, dos violentos esforços e do quase martírio sofrido para conservar a virtude da pureza, a virtude da castidade, e que para manter-se casto na presença do Senhor havia estado pronto a dar a vida, se as circunstâncias assim o houvessem requerido, e também que era símbolo das penitências que limpam a alma da culpa. Eu vou explicar isso. A brancura e o esplendor da túnica significavam a inocência batismal conservada. Eu, entretanto, continua Dom Bosco, atraído por aqueles cantos e contemplando todas aquelas falanges de jovens celestiais formados atrás de Domingos Sávio, perguntei-lhes, e quem são estes que te rodeiam? E dirigindo-me aos demais, disse-lhes, como é que todos vós estão tão refulgentes? Ou seja, não só São Domingos Sávio, pela sua castidade, por ter conservado a inocência batismal, estava refulgente, mas todos os que estavam atrás dele estavam com aquela luz esplendorosa. Sávio continuou em silêncio e todos aqueles jovens puseram-se a cantar. Em latim aqui, tá? Esses são como os anjos de Deus no céu. Então, veja, ele primeiro falou da pureza, agora ele está dizendo que esses rapazes são como os anjos de Deus no céu, e Dom Bosco continua. Entretanto, percebia que Domingos parecia ter preeminência sobre aquela multidão, a qual respeitosamente encontrava-se a uma distância de uns 10 passos atrás dele. Então disse-lhe, dize-me, Domingos, sendo tu o mais jovem de quantos te seguem e de quantos morreram em nossas casas, por que vais tu à frente deles e os precedes? Porque és tu quem fala e eles calam? Domingos Sávio, que tinha morrido, acho que com 15 anos, disse, eu sou o mais velho de todos. Dom Bosco, não, repliquei, muitos são mais velhos do que tu. São Domingos Sávio, eu sou o mais antigo do oratório, porque fui o primeiro a deixar o mundo e passar a outra vida. Ou seja, ele era o primeiro membro do oratório da congregação do oratório de São Francisco de Sales, mais tarde chamado os Salesianos, fundados por São João Bosco. E ele diz assim, ademais, eu tenho comigo uma embaixada de Deus. Ele tinha uma mensagem a passar para Dom Bosco. Essa resposta indicava-me o motivo da visão. Ou seja, Dom Bosco, que ainda vivia, teve essa visão e ele percebeu que o motivo é que São Domingos Sávio tinha uma mensagem de Deus para dar a ele. Ele era o embaixador de Deus. Então, disse-lhe, falemos daquilo que agora mais nos importa. São Domingos Sávio, sim, e pergunta-me logo o que deseja saber. As horas estão passando e poderia acabar o tempo que me foi concedido para falar-te, e não poderias ver-me nunca mais. Segundo parece,
Tens algum assunto de suma importância a comunicar-me? Perguntou Dom Bosco. Que teria a dizer-te eu, mísera criatura? Disse humildemente Domingos. Do alto recebi a missão de falar-te e por isso vim. Assim, exclamei, fala-me do passado, do presente e do porvir do nosso oratório. Fala-me de meus queridos filhos, fala-me da minha congregação. Então, São João Bosco, eu vou resumir essa parte, São João Bosco viu vários jovens e vários sacerdotes, várias pessoas que tinham ido para o céu por causa do trabalho dele. Por causa do trabalho dele. E aí ele viu que nesse jardim cheio de almas salvas por Dom Bosco, que Dom Bosco fazia apostolado, é o que nós devemos fazer esse apostolado, difundir essa devoção aos santos anjos, à Nossa Senhora. São João Bosco fazia isso constantemente. E aí ele viu então um jardim, e o jardim diz assim, jardim salesiano, aquela estirpe de almas que tinham saído por causa do trabalho de um homem que era Dom Bosco. Pois bem, prosseguiu Domingos, todos eles foram salesianos, ou foram educados por ti, ou foram salvos por ti, ou por teus sacerdotes ou clérigos, ou por outros que encaminhaste pela via de sua vocação. Conta-os, se podes. Seu número, entretanto, seria... Veja isso aqui, com isso eu vou terminar essa leitura e vou falar da virtude angélica. Conta-os, seu número, entretanto, seria 100 milhões de vezes maior se maior tivesse sido tua fé e confiança no Senhor. Veja, São João Bosco, que era um dos santos, que a gente pode dizer, um dos grandes santos da confiança, São Domingos Sávio disse, Deus me mandou dizer que o número dessas almas seria ou será muito maior se maior for sua confiança. Veja, São João Bosco, já um santo conhecido, que fazia milagres. Se ele tivesse mais confiança, ele teria ainda salvo mais almas. Que lição para nós. Que lição para nós. Então veja, esse texto nos traz especialmente duas lições. A primeira que é a que eu anunciei, que é a virtude angélica. Como nós veremos também amanhã, se Deus quiser, mas que São Domingos Sávio vai falar sobre a pureza. A castidade. Quem não pratica a castidade, segundo o Estado, eu vou explicar, quem não pratica a castidade não pode entrar no céu. Só aqueles que lavaram, como diz a Escritura, diz aqui, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que dizem não aos pecados da carne, aqueles que dizem não à infidelidade conjugal, aqueles que vivem na castidade de acordo com seu estado. Os clérigos, virgindade, castidade perfeita. Os casados, fidelidade dentro do casamento. Ou seja, aqueles que não fazem isso e não praticam isso e morrem sem se arrepender disso, tira o cavalinho da chuva, não vão para o céu. Isso é doutrina católica básica, que está confirmada, entre outros, por essa revelação. Ah, mas isso é muito duro, é muito difícil. Diz, não, não é difícil, é impossível. Sem a graça de Deus, sem que a gente peça. E caso alguém tenha caído nesse pecado, tem que pedir ainda com mais insistência, porque Deus dá a graça da conversão. É difícil? Como eu disse, é impossível. Só com a graça de Deus que a gente pode manter ou recuperar a virtude da castidade. Mas não entra no céu quem não, ao morrer, ou praticou a castidade, ou se arrependeu verdadeiramente e mudou de vida. E isso é uma coisa que pouca gente diz. Por quê? Porque é difícil. A virtude da castidade é uma das virtudes mais difíceis de se praticar. Sobretudo nos dias de hoje, porque as solicitações, o tempo inteiro, é solicitação para a imoralidade o tempo inteirinho. Agora, é impossível manter a virtude da castidade ilibada, ou a fidelidade conjugal ilibada, aqueles que facilitam. Então, ficam vendo novela, né, e vão para lugares onde está todo mundo vestido como se fosse na praia, para não falar das praias e tudo mais. Agora, é bom a gente ter na cabeça que não vai para o céu quem não presta atenção nesse ponto. Nós não podemos facilitar. A gente reclama, mas por que Deus permite acontecer uma série de coisas no Brasil e tudo mais? Eu disse, olha,
A gente não pode, primeiro, falar isso assim com Deus Nosso Senhor. Agora, se alguém quer ter, no fundo, razão para, entre aspas, reclamar da situação, comece por reclamar de si mesmo. Será que eu tenho valorizado a virtude da castidade como eu deveria? Às vezes eu pratico bem, etc., não tem problema. Mas eu deixo os filhos facilitarem, ou eu vejo assim com relaxamento o que os filhos, o que os netos fazem. Eu não estou muito preocupado com o que eles veem no computador. Deixa que eles não me amolem, deixa ele ficar no celularzinho, vendo aquilo que não deve. Não tem problema, desde que não me amole. Quanta coisa, minha gente, quanta coisa todos nós temos que bater no peito e com humildade pedir a Nossa Senhora, pedir aos anjos. Por que isso é chamado a virtude angélica? Porque nos faz semelhante aos anjos. Por quê? Em que sentido? É que a nossa alma se desprende dessas coisas materiais que tem tanto visgo e que nos prendem tanto como é a virtude o vício da impureza. O vício da impureza tem isso, que ele é pegajoso e é difícil de sair dele, uma vez tendo entrado. A experiência mostra. E a pessoa que está no estado de impureza, ela está escravizada às coisas materiais, às coisas da terra. Não consegue subir às coisas de Deus. E isso o próprio Nosso Senhor disse nas bem-aventuranças, veja no Evangelho de São Mateus: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Puros são os castos. Não é? Agora, mas está cheio, porque a pessoa ela é orgulhosa desse estado. Bom, aí ela começa a não ser humilde, e é o primeiro passo para ela deixar de ser casta, de ser pura, ou de ser fiel. Então, não é isso, não é a pessoa, eu sou super, não, porque aí é o primeiro passo para cair. Mas, bem-aventurados os puros, porque eles veem a Deus, eles entendem as coisas de Deus, e a parte superior da alma deles, como nós tratamos outro dia, ou seja, que aquela parte, que a inteligência e a vontade, iluminadas pela graça, operam, né? O modo de operar da inteligência e da vontade se assemelha aos anjos. É por isso que a virtude da castidade é chamada de virtude angélica. Os anjos não têm corpo como nós, portanto não podem ter castidade propriamente dito, mas a nossa alma se assemelha aos anjos quando nós praticamos a castidade. E sem essa virtude, não adianta. Podem vir com pedra e pau em cima de mim, não vai mudar essa situação, que não entra no céu aqueles que não procuram praticar a castidade. E sobretudo, mas no fim, na última hora eu posso me arrepender? Pode. Mas ensina, tem um livro que eu recomendo a todos, pode ver na livraria Petros, no Google, tem um livro chamado Confessai-vos Bem. E nesse livro, esse padre explica uma coisa que eu achei interessante. Um dos pecados que mais gera a impenitência final, ou seja, o não se converter mesmo sabendo que eu estou morrendo, mas eu não me arrependo dos pecados, é o pecado da carne. Ou seja, é a impureza ou a falta de castidade. Por quê? Porque ela de tal maneira apega que a pessoa no fundo da cabeça fica o seguinte, mas se eu por acaso melhorar, eu não quero deixar a impureza, a imoralidade. Então, o pecado que mais leva as pessoas para o inferno, diz Nossa Senhora em Fátima, é o pecado da carne. Por isso, ele nos apega àquele vício, e quanto mais é praticado, menos prazer ele dá, mas mais escraviza a pessoa. Então, veja aqui, e como nós veremos amanhã também, um trechinho que vai aprofundar esse assunto. Podemos aprofundar amanhã com base no que diz São Domingos Sávio sobre a pureza. E o segundo ensinamento, e com isso eu termino, é isso aqui que foi dito a São João Bosco. Se São João Bosco, meu Deus do céu, o grande São João Bosco tivesse mais confiança, diz São Domingos Sávio para ele, e ele, Dom Bosco, leu isso para os discípulos dele, se ele tivesse mais confiança, ele salvaria ainda muito mais almas. É claro que Deus disse isso a ele para dizer, tenha mais e você salvará. E certamente depois disso, ele teve ainda mais confiança na providência divina. E aqui é um encorajamento para nós. Por mais que a situação esteja difícil, esteja complicada, se nós confiarmos mais, nós vamos conseguir mais graças para nós, para nossos filhos, netos, amigos, parentes, inimigos inclusive.
nós vamos conseguir graça para todos, se nós confiarmos mais. Então fica aqui nossa meditação para hoje. Coloque nos comentários caso vocês tenham alguma pergunta e, tendo tempo, com muito gosto, eu responderei na sexta-feira de perguntas e respostas. Então até amanhã, se Deus quiser.